Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará, mudará de ideia. E ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Aí Joel prossegue dizendo, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? A nação de Israel como povo de Deus está falida, está quebrada espiritualmente. Deus está dizendo, galera, para tudo, para de viver focado em vocês. Venham para o tempo de santificação, de arrependimento, de jejum, de consagração. Não existe um avivamento na Bíblia e na história que não foi precedido de um mover de arrependimento, santificação. Não existe. Aí Deus diz, e acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito. Ele está dizendo, se vocês não pararem para se santificar, para jejuar, para se consagrar, não vão passar para o próximo nível. É depois disso. Haverá um despertamento de Deus, sem precedentes, para mobilizações de jejuns volumosos, expressivos em todo mundo nos próximos anos. Talvez como nunca se viu. Por quê? Porque essa é parte de uma preparação. Pastor, o senhor está querendo dizer que é errado comer, beber, casar e dar em casamento? Não, além de fazer tudo isso, se nós não tivéssemos feito, a gente não tinha sobrevivido até hoje. Se não comer e beber permanentemente, nós vamos morrer. Se não tiver casamento, não vai ter procriação. E não adianta procriar se os nossos filhos não comer e beber. O texto não está proibindo comer e beber. Ele está falando de uma atenção tão demasiada que valoriza a festa, o deleite, a família, o que usufrui, aquilo que é terreno, a ponto de perder a conexão com o que é espiritual. Esse vai ser o molde do que vai estar acontecendo do lado de fora, para quem vai perder o bonde. Mas para mim e para você, que estamos decididos a não perder, não vai ser tempo de comer, beber e viver como se fosse apenas para aquilo que é terreno natural. O tempo do fim vai requerer de nós um nível de abstinência, de dedicação, oração, de percepção espiritual. Quem está entendendo aí, diga amém. Aí Jesus, depois de falar disso, então assim será também a vinda do Filho do Homem, e diz, então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Não resta dúvida que muita gente vai perder. Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Não é a semelhança das virgens, alguém dá notícia, está chegando e correr preparado depois. E diz, permaneça pronto. Gente, eu fico assustado. Nós tivemos uma série de livros e vídeos que fizeram um sucesso absurdo correndo por aí. O que fazer se você não for arrebatado? O tempo todo Jesus manda vigiar para você não perder. Agora eles estão dizendo o que fazer se perder. Que é justificativa para não vigiar? Eu não acredito em hipótese nenhuma que um crente que perdeu o arrebatamento vai ter direito à repescagem. Aquelas 5 virgens que foram arrumar óleo depois vieram bater na porta. Agora nós estamos prontos. E diz, não vos conheço. A porta estava fechada, não abriu para mais ninguém.
Agora, em vez da gente entender o chamado dele, vamos vigiar, vamos dedicar. Não, nós estamos tentando planejar o que é que a gente faz para não precisar vigiar. Isso não é só antibíblico, isso é estúpido, é irracional. Haverá um despertamento no tempo do fim. Pelo menos haverá um povo no meio do povo de Deus que vai ouvir. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses dias Deus me chamou a estudar o assunto, a mergulhar nisso, a entrar no jejum. E acredite, esse ano, se é uma promessa e um compromisso, eu vou jejuar como eu nunca fiz na minha vida. Porque nós estamos vivendo um tempo e estação, não é apenas a crise mundial amplificada pela pandemia, não é apenas a questão das polarizações políticas, existem mudanças acontecendo no reino espiritual e nós precisamos entender o que uma igreja que jejua e ora contribui para esse nível de batalha. O livro de Daniel diz que um anjo aparece para ele no 21º dia do jejum dele, 3 semanas orando. E quando chega no finalzinho, o anjo diz para ele assim: Daniel, homem muito amado, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. E diz: é por causa delas que eu vim. Eu acho que eu sou Daniel e dizer: por que demorou 21 se for ouvido desde o início? Ainda bem que Daniel, a semelhança do que eu teria feito, não interrompeu e deixou o anjo explicar. O anjo diz assim: mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é o príncipe da Pérsia? Não é um negócio do joguinho, não. A Pérsia, na verdade, eram os medo-persas juntos, mas a Pérsia predominando, haviam assumido o controle global. O que antes foi o primeiro império mundial controlado por Babilônia, agora passou para os medo-persas. Quem é o príncipe da Pérsia? O anjo não está falando de um príncipe terreno. Um príncipe terreno não poderia atrapalhá-lo. Efésios 6 fala que existem principados, potestades, dominadores. O reino das trevas também tem hierarquia, também tem os seus príncipes. Aquela nação que está dominando o mundo tem o principado, que controla a maior nação e controla o mundo. Era um dos poderes mais fortes do reino das trevas. E o anjo diz para ele: o príncipe da Pérsia me resistiu, mas ele diz assim: mas Miguel, e agora ele está falando do arcanjo, um dos primeiros príncipes, vem em meu socorro. Pensa na briga boa. O pau quebrando lá em cima. E o Miguelão deve ter chegado arrebentando. Aí diz: o Miguel segurou a briga, eu furei o bloqueio. Desci para te falar essas palavras e o que vai acontecer no tempo do fim. Tem uma conexão com jejum e revelação do tempo do fim. Nós não podemos ignorar isso. Mas ele diz: agora eu vou voltar para brigar com Miguel, junto com Miguel, com os caras lá de novo. Agora, se o Daniel não está insistindo no jejum e na oração, o bloqueio teria sido furado, a revelação teria chegado? Eu acho que não. Nós não temos noção do peso das orações de jejum que a igreja faz. Em 2018, o Espírito Santo falou comigo: existe mais em jogo em relação à sua nação do que você imagina. E foi quando Deus me chamou para um jejum de 40 dias. Sabe, nós precisamos entender, há um cenário se formando, e eu não estou falando mero e simplesmente daquilo que é natural. Deus também está fazendo uma movimentação no reino do Espírito. O diabo está tentando fazer a dele, e eu quero me unir a um exército que Deus está chamando e convocando para ter uma cultura, uma disciplina de jejum. Eu tenho jejuado ao longo de uma vida inteira, mas se eu tivesse lá atrás entendido o que eu entendo hoje, eu teria feito isso com muito mais dedicação do que eu fiz até hoje. Agora, a verdade é que eu não posso criar uma regra para vocês. Porque Jesus não definiu periodicidade. Então você decide quanto em quanto tempo você faz. Ele também não definiu a duração. Pastor, qual a duração do jejum? Seu jejum, suas regras.
A menos que o Espírito Santo te peça algo, a decisão é sua. Mas a Bíblia fala de jejum de 1 dia, fala de jejum de 3 dias, fala de jejum de 7 dias, fala de jejum de 14, fala de jejum de 21 e fala de 40. Pastor, tem jejum que dura menos de 1 dia? Tem. Pelo menos 2, eu lembro de cabeça agora. Tanto Josué como Davi, a Bíblia diz que eles jejuaram até o final da tarde. Até o final da tarde, às vezes, dá um trote, uma enganada na gente, porque o que hoje é nossa meia-noite era o final da tarde, era quando o dia virava para eles. E às vezes eu lia e pensava, jejuou até o fim do dia. Só que no caso dos dois, Josué e Davi, eles começaram a jejuar depois de receber uma notícia, já durante o dia. Ou seja, não tinha jejum antes. Em algum momento do dia eles pararam de comer e ficaram até o fim do dia. Aí de vez em quando você vê uns fariseus por aí, se não fez de 24 horas não valeu. Eu fico surpreso com a determinação de alguns de criar regras. Já vi gente falando para o outro, se botar uma bala na boca quebrou o jejum. Se alguém te falar isso, fala, meu jejum, minhas regras. Então eu contei para vocês semana passada que eu comecei meu primeiro jejum, pulei uma refeição. De repente você nunca fez, começa devagar. Daqui a pouco você vai descobrir que à medida que se dedica, eu consigo pular 2, eu consigo pular as 3. Depois de me exercitar em vários jejuns de 1 dia, eu falei, vou para o segundo, vou para o terceiro. Por anos eu não passava de 7. O que eu dizia para mim mesmo, não quero ficar batendo recorde. Então eu lembro de uma vez que eu fiz 7 dias, quebrei com uma refeição, emendei mais 7. E eu dizia, não quero simplesmente ficar quebrando recorde. Foi 2 de 7, não 1 de 14. Mas depois o tempo foi passando, Deus foi me chamando para jejuns maiores. 8, 9, 10. E eu lembro, quando eu consegui fazer alguns de 2 semanas, eu estava feliz. Em 2008, me acendeu um negócio no coração. Eu fiz um de 3 semanas. Mas aí eu lembro que Deus me corrigiu pouco tempo depois, dizendo que você está valorizando mais a performance do que a mim. Eu achei que ele estava falando mal do jejum, parei de jejuar. Por 10 anos eu fiz jejum longo. Em 2018 eu estava pregando até que nada mais importe, no nosso outro prédio. Enquanto eu estava pregando, eu contei a história. Olha, nós tivemos uma experiência, foi lá naquela sala que hoje as crianças usam, numa reunião de líderes. Deus fez isso. E à medida que eu lembrava aquela experiência, a manifestação que nós tivemos da glória de Deus, aquilo me emocionava. Eu estava emocionado, contando a pregação. E o Espírito Santo falou comigo na hora que eu pregava. A experiência só aconteceu por causa do jejum. Eu levei um susto. Às vezes acontece eu conversar com ele no meio da pregação. Eu falei para Deus dentro de mim, achei que aquele jejum não valeu nada. O Senhor me disse, eu corrigi sua motivação. Eu não disse que ele não valeu. E foi naquela hora, naquele instante, debaixo daquele impacto que eu entendi. E agora com a motivação certa, você vai para o de 40. Assustador até você fazer o primeiro. A Kelly orava por mim todo dia. Preguei 46 vezes em 40 dias. Todo dia ela ligava, você está bem? Eu dizia, eu estou bem, meu amor. Mas você está bem mesmo? Estou bem. E no outro dia agora, continuo bem. Se mudar alguma coisa eu te aviso. Quando eu fiz o segundo, ela já não tinha a mesma preocupação. Deus está nos chamando para um tempo. E eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer jejuns longos. Eu estou dizendo que hoje eu começo a olhar para trás. E eu vejo que dos momentos mais decisivos, momentos de preparação, momentos de transição, o como Deus tem dito, isso tem mais expressão do que você imagina. Então não, eu não consigo te explicar tudo que eu queria sobre o mistério do jejum, mas eu estou convencido de que Deus está nos chamando a um tempo de entrega e rendição como nós nunca fizemos. Quando Deus falou para mim, para tudo no fim do ano e vai estudar, escrever sobre o jejum, eu sabia que Ele não queria que eu só estudasse e escrevesse. Eu já imaginei, sem Ele falar nada, comecei, fiz 7 dias de 24 horas, quebrava todo dia.
Aí de vez em quando me fala, não pastor, aqui o senhor é treinado. Para mim que a primeira vez é difícil. Eu falei, você está enganado com esse negócio de treinado. Eu falei, a menos que você viva de uma alimentação altamente saudável e regrada. Toda hora que você vai começar é difícil. Eu dizia para aquele, todo dia daqueles 7. Eu dizia, parece que eu não vou conseguir jejuar 24 horas. Parece que eu desaprendi nada. A gente precisa do processo de desintoxicação. E acredite, quebrando uma por dia, eu ainda amenizei. Mas também prolonguei. Depois disso, 3 dias de detox. Durante esse tempo, tomando carvão vegetal, que ajuda a limpeza. Aí a coisa começa a ficar mais fácil. E durante esse tempo, onde eu comecei a mergulhar no assunto do jejum, jejuando, eu comecei a ter um entendimento, e eu acredito que hoje eu falo pelo Espírito de Deus. Se nós queremos, como igreja, entrar no lugar de avivamento, não há outro caminho, a não ser resgatarmos a cultura do jejum. Assim como ninguém fica maromba com um dia de academia, você não tem resultado significativo na sua vida espiritual, jejuando 1 ou 2 vezes na vida. Nós podemos viver atividades que nós nem imaginamos. Ah, pastor, não tem que orar o tempo todo. Tá bom, fica 40 dias orando 24 horas por dia sem dormir. Em jejuns prolongados, você vai ter que dividir. Vai ter um alto nível de dedicação à oração, mas não necessariamente seu jejum, suas regras. O que eu só estou falando é para a gente tentar quebrar paradigmas. Não é esse bicho-papão que parece. É possível. Eu não ia falar nada disso antes, mas eu tenho sentido, porque eu tenho conversado com os nossos pastores ali o tempo todo. A turma diz, pastor, quando a gente ficar sabendo dá gás. Entrei no meu 21º dia. E não devo parar antes dos 40. E só Deus sabe o que vem depois dos 40. Talvez emenda um outro de Daniel e um outro de alguma coisa. Eu li uma frase de Stephen Olfen há um tempo atrás, não sei onde, e ela mexeu comigo. A espera de um avivamento coletivo não é desculpa não viver um avivamento pessoal. Eu falei, Deus, eu estou lutando para levar o máximo de gente que eu posso comigo nesse avivamento. Mas quem não quer ir, problema deles. Estou indo. Eu vou com sem você, mas eu preferia levar você comigo. Quem está entendendo aí, diga amém.